Perfil Empreendedor, o programa para você que quer empreender com propósito, inovação e lucratividade. Olá, amigos e amigas empreendedores e empreendedoras do nosso Brasil afora. Estamos no ar mais uma vez com o nosso podcast Perfil Empreendedor. E hoje nós temos um convidado que traz muita experiência bacana, que eu tenho certeza que você vai se inspirar com a história dele, da empresa dele, mas também vai aprender muito com o conteúdo que ele tem ajudando as empresas, os empresários, as empresárias. Estamos aqui com o Thiago Ortolani, ele é o fundador e atualmente CEO da Integrale. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, Thiago. Obrigado, Cristiano. Prazer estar aqui, muito feliz por ter sido convidado para participar desse bate-papo e espero que possa contribuir aí com algumas ideias para o seu público. Ah, tenho certeza que sim, com certeza, você vai ver que legal. Então vamos começar falando um pouquinho de você, empresário, empreendedor. Na verdade, você está como empresário, é um empresário não há tanto tempo, né? Você começou a sua carreira ali como funcionário, como colaborador. Conta um pouquinho pra gente aí da sua história. Eu costumo falar que eu venho de uma família CLT, né? Eu não tenho empreendedor na família e fui empreender com 35 anos. Né? Já mais velho, faz 4 anos que estou nisso. 4 anos apenas? 4 anos apenas empreendendo. Sou um bebê aí, empreendendo, tô aprendendo a empreender, mas tudo de uma forma muito intensa, né? Então, até que eu tomasse essa decisão de empreender, sempre fui um cara que trabalhou demais. Trabalhava de domingo a domingo, me formei em Ciências Contábeis, sou contador, minha graduação foi em Ciências Contábeis, tenho pós-graduação em Perícia, Auditoria, fiz um mestrado em Engenharia, e sempre trabalhei muito, e sempre trabalhei com contabilidade. E de 2008 a 2018, que foi quando eu fundei a Integrale, eu fiquei esses 10 anos ali dando aulas em graduação e pós-graduação e também fiquei atendendo empresas, principalmente uma grande empresa, trabalhei bastante lá dentro como controller. E aí lá eu aprendi muito a sair desse mundo da contabilidade e entrar muito na questão de gestão de empresas, né? Uhum. E lá para mim foi uma escola, uma faculdade, foi uma empresa que me deu a possibilidade de interagir com advogado, com diretor industrial, com administrativo, financeiro e todas essas. Eu cheguei até a ajudar na parte da TI na empresa. Olha. Então, foi uma grande escola para você, uma grande experiência. Então eu falo que essa formação me tirou um pouco daquele contador, daquele viés mais burocrático, né? Sim. E trouxe mais para o lado de gestão. E aí eu me apaixonei pela gestão de empresas, né? Falo que é extremamente importante e fui construindo essa minha tese sobre a gestão das empresas, que eu acho que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, ótimo, né? Como fazer gestão de empresas. Com certeza. Olha só, eu tenho certeza que muitas pessoas que nos assistem, têm o desejo de empreender. Ou até são CLT hoje, têm o desejo de empreender, ou muitos até que já empreendem como uma segunda renda, fazem alguma coisa talvez na internet, ou compram algumas coisas para revender para os amigos, para as amigas. Para você, como e quando aconteceu essa virada de chave? Falar, olha, não tem ninguém na minha família que seja empreendedor, mas tá coçando a mão aqui. Parece que um bichinho me picou. O que aconteceu e como foi essa virada para você, Thiago? Cristiano, eu acho que eu sempre fui muito inquieto, sabe? Nunca gostei de ficar fazendo muito a mesma coisa. E eu falando isso para quem ficou 10 anos dando aula ou 10 anos dentro de uma empresa, né?
chegou um momento que eu tinha acabado de ter meu primeiro filho, e aí eu lá dentro da empresa comecei a pensar em ter a minha empresa mesmo. Falei, poxa, eu estou aqui dentro, tá bacana, legal, amo a empresa, as pessoas que estão aqui, mas eu quero começar a tomar as minhas decisões. Né? Porque quando você está dentro de uma organização, principalmente quando ela é grande, você acaba tendo todo um ritual ali, né? Toda uma hierarquia que você tem que obedecer. Você já então tem uma cultura organizacional e tem que ser assim. Sedimentada, já forte. E tem que ser assim. Né? Claro. Então, quando a gente percebe isso e acredita que tem alguma solução para oferecer para o mercado, aí é o momento da gente pensar. Então, eu vim nos últimos anos de empresa me estruturando financeiramente, estruturando a ideia, para que realmente no momento de saída de transição pudesse ser o mais tranquilo possível, né? Que bacana, que bacana. E pelo que eu sei um pouquinho da história aí, parece que quando você tomou a decisão, deu aquele passinho com firmeza, falou, olha, é agora vai. Você ficou sabendo, teve algo aí que aconteceu, uma mentoria, algo que aconteceu na sua empresa que potencializou muito todo esse trabalho? Conta para nós aí, como é que foi esse processo e quem é que ajudou a Integrale? Cristiano, você imagina que tudo que a gente faz vai muito da nossa dedicação, mas vai muito da nossa forma de pensar sobre aquilo. Então, quando eu saí da empresa, eu me via como um contador, mas uma contabilidade consultiva, né? Certo. E eu queria oferecer isso às empresas. E quando eu saí e comecei a empreender, no primeiro mês de Integrale, eu já estava com a minha agenda lotada. Né? Eu estava sozinho na Integrale e não tinha como crescer. Aí eu comecei a pensar em como poderia expandir a Integrale. Comecei a pesquisar muito sobre como eu poderia aplicar uma gestão exponencial na minha empresa, principalmente na área de serviços, porque a área de serviços é extremamente complicado você crescer muito rápido, né? E aí eu queria trazer tecnologia para dentro. Eu falei, é impossível a gente viver sem tecnologia, então eu quero ser um escritório que utiliza a tecnologia na minha prestação de serviço. Certo. E aí eu comecei a fazer alguns contatos, achei duas pessoas lá em São Paulo que tinham uma startup na área de tecnologia, na área de business intelligence. Sim. Vamos aproveitar que muitos termos são comuns para nós, mas muitas vezes quem está nos ouvindo não entende, ou até já ouviu falar, mas não sabe exatamente o que é. Define para a gente startup, por gentileza, para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador. São várias definições de startup. O que eu gosto muito é uma empresa normal, porém tem um viés tecnológico muito grande. É uma empresa que tem uma plataforma tecnológica, ela consegue crescer utilizando a tecnologia dela como produto que ela vende. Né? Ela não é uma empresa de manufatura que depende de ter uma indústria, uma fábrica com máquinas e pessoas trabalhando lá dentro. Bacana. E aí, dando sequência, então, conheceu esse pessoal que Conheci esse pessoal de atuava São Paulo. com BI. Queria trazer, BI é uma plataforma de indicadores, né? Toda empresa precisa usar um sistema. O sistema é normalmente um ERP, que é um sistema integrado, então integra a parte de finanças, comercial, faturamento, indústria, estoque. Isso é um ERP tradicional. E o BI ele vem para fazer a leitura desses dados e te demonstrar através de indicadores toda a sua empresa. E eu queria trazer isso, porque o que eu ficava fazendo? Preenchia a planilha de Excel, gerava alguns gráficos no Excel, e aí muitas vezes passava o dia fazendo isso para entregar para o meu cliente e não sobrava tempo para a gente analisar o conteúdo da informação. Então eu falei, não, eu preciso trazer essa tecnologia para eu gerar o gráfico, a leitura e esse gráfico mais rápido para eu ter tempo para gerenciar, para fazer gestão. E aí eu fui lá, comprei uma participação na empresa, nessa startup,
eles estavam iniciando, tinham uma ideia, eu levei a minha ideia também, montamos ali um produto, um serviço, né? E aí eles me alertaram de que a Google tem um programa que chama Google for Startups. O que é isso? A Google tem um campus lá em São Paulo, é um prédio, acho que tem 5 ou 6 andares, aberto ao público. Isso é importante falar. Pessoal do interior, inclusive eu não sabia disso. Né? Eu vou até falar para você, quando você tiver a oportunidade, você que gosta desse assunto, vá conhecer. Basta procurar no site, né? Eu conheço lá, nos anos em que morei em São Paulo, quando soube dessa iniciativa, acho que estava recém-inaugurado, eu tenho até o meu crachá ainda em casa lá guardadinho. E eu fazia reuniões lá. Então eu ia ter um espaço onde você pode simplesmente pegar o teu café, abrir teu notebook e trabalhar lá. Fazer reuniões ali e tudo mais. Tem palestras que muitas vezes eles oferecem e tudo mais. Então é um espaço muito bacana. E o legal assim, não precisa ter vergonha, né? Você chegou ali no prédio, parou na recepção, ela vai fazer um crachá para você, não paga nada. Você sobe, tem os andares lá liberados para o público, senta lá naqueles espaços, tem mesa de bilhar, tudo que a gente vê na internet. Exatamente, o que a gente vê aí do Google, é assim mesmo. E o bacana de você trabalhar num lugar, assim, é gratuito, tem segurança, regra, é bonito, é gostoso estar lá. Internet de excelente qualidade. Você encontra muita gente que está lá também trabalhando, então você acaba criando uma rede ali, de contato, um network ali dentro muito grande. Então, quem for para São Paulo ou quem não vá fazer essa excursão, passe lá no Google, fica ali perto da Paulista. É muito bom. E eles fazem palestras também abertas ao público, tá? É extremamente interessante. Só de participar disso, a gente já muda um pouco a nossa forma de pensar, tá? Lembrando, eu não posso ficar tendo aquela resistência a mudanças, né? Eu preciso me expor a essas mudanças. E eles têm um programa que é para você se tornar um residente. Para você se tornar um residente, o que é um residente? É uma ideia, né? Uma pessoa, um grupo de pessoas com uma ideia em que eles escolhem você para fazer uma mentoria. Então você tem o segundo e terceiro andares, eles ficam abertos 24 horas para você. Então você pode usar lá 24 horas durante o tempo da mentoria, que são 4 meses. Certo. Então eu fiquei lá junto com esses 2 sócios de lá. E dentro desse programa, ele é extremamente estruturado. Eles trazem gente de fora para poder te dar uma aula ali. Tem atividades, tem apresentação, é muito legal. E eles falam sobre tudo, sobre gestão, sobre tecnologia, sobre tudo. Como ter esse pensamento exponencial. Então, assim, não é que ele fala sobre startup, ele fala sobre negócios. Né? Vamos lembrar disso. Sim, claro, exatamente. A startup é uma fase de uma empresa. É uma fase ou é uma característica, mas a gente precisa pensar, não, eu não vou lá na Google porque lá é só startups. Não, se eu tenho um negócio tradicional, também posso ir. Devo ir. Porque lá eu vou receber instruções de melhores práticas de gestão. Né? Então, tinha um programa, a gente se inscreveu, tinha toda uma seleção lá. Primeiro um processo de inscrição bem cascudo. E depois uma seleção. Foram 360 empresas que se inscreveram e eles escolheram 12 no Brasil todo. E a gente, com essa ideia, a gente conseguiu entrar. Existem alguns macetes, óbvio, né? Por exemplo, a Google não pega uma ideia que não tenha um viés social. Né? Então você precisa mostrar que aquela solução que você oferece, você não está querendo só vender para empresas particulares e acabou. Não, aquela solução sua, ela tem que ter um impacto social. Né? Não estou falando que você vai fazer trabalhos filantrópicos. Sim, ou não algo precisa assim. ser algo voltado à filantropia, mas ele precisa ser socialmente correto, agregar valor à comunidade local, impactar positivamente a sociedade onde essa empresa está inserida. É isso? Nisso, quando a gente parou para montar esse projeto, aí começou aí minha transformação.
Vamos lá, hein? Um cara que vinha formado de contador, burocrático, vinha trabalhando dentro de uma empresa há 10 anos, dando aula há 10 anos, tinha acabado de ter um filho, não estava dormindo pouco. Você não está muito disposto a mudanças, né? Mas quando você começa a prestar atenção, você fala assim, poxa, peraí, eu quero oferecer uma solução de gestão para empresas. Certo. Né? A minha solução era ter a plataforma de BI, mas também ter um serviço onde eu consigo apoiar o empreendedor. Cristiano, vamos imaginar assim, ó. Hoje a tecnologia está tão inserida na nossa vida que quando a gente quer uma pizza, eu abro o celular, escolho a pizza. Exatamente. E ele entrega na minha casa, pago pelo cartão. Se você quer meia-meia, com borda recheada, sem recheio, o refrigerante que você quer e tudo mais, tudo pelo aplicativo. Pelo aplicativo. Quando eu quero me entreter, a maior parte das pessoas hoje abre Facebook, abre Instagram, abre vários aplicativos de entretenimento para você ficar vendo vídeo, tomando um tempo seu, mas você está ali, vendo alguma coisa. Então, a tecnologia não sai da nossa vida mais. E para as pessoas fazerem gestão da empresa, para cuidarem da empresa, elas não usam tanta tecnologia. Elas ficam mais pensando no dia a dia, em como prestar aquele serviço, como vender um produto ou algo assim, mas ela usa pouca tecnologia para gestão. Sim. Então foi nisso que eu comecei a pensar. Eu falei, olha, peraí, no Brasil existem 21 milhões de CNPJs. Tá? 21 milhões 21 milhões hoje. É 10% da população, aproximadamente. Sim. Né? E aí, você mesmo comentou, Exato. Uma empresa pode ter mais de um sócio. Exatamente. Quando é uma limitada, ela já tem mais de um sócio, então, ou seja, são mais pessoas. De 21 milhões de pessoas são empreendedores. São empreendedores. Desses 21 milhões, 70% é micro e pequena empresa. 70%. Desses 70%, eles empregam 80% da mão de obra no Brasil. Então, Uau. Vamos lá, vamos fazer assim. Dados, 70% de todas as empresas são pequenas e médias empresas. E essas pequenas e médias que ficam pulverizadas empregam a grande massa de mão de obra no Brasil. Uhum. Né? E essas pequenas e médias empresas são quem mais tem dificuldade em fazer gestão. Por quê? Tem aí um dado do Sebrae, velho esse dado, 50% das empresas que abrem morrem nos 2 ou 3 primeiros anos. Exato. Por que elas morrem e nascem? Por que a gente tem tanta demissão e contratação de funcionário? Por que esse mercado se movimenta tanto? Uhum. Eu tenho uma tese. No Brasil, você tem uma formação escolar que não tem disciplinas financeiras, não tem financeiro aplicado, né? Claro, sim. Não tem disciplinas de gestão e muito menos de empreendedorismo. Exato. Então, vamos olhar a nossa volta. Todo mundo que vai empreender, a maior parte dele vai na raça. Exato. Ou ele herda uma família que já é empreendedora e ele herda ali, ele continua, ou ele cria o negócio dele ali, ou ele do nada vai empreender. Mas quando ele faz isso, aí eu costumo pegar o exemplo do advogado. O advogado, ou o médico também, né, profissões regulamentadas, ele passa 4, 5, 6 anos na faculdade, ele não tem uma disciplina financeira, empreendedora e gestão. Marketing, vendas. O cara sai da faculdade de lá, vamos supor que ele é um excelente advogado, um excelente médico. O que ele vai fazer? Boa parte vai empreender, vai abrir seu escritório. Uhum. Por que nós temos tantos escritórios, né? Ou tantos prestadores de serviço, independente da área, no Brasil, e poucos deles vão bem, né? Poucos deles se destacam e crescem. Por que isso?
Porque esses são os que sabem fazer gestão. Esses são os que estão ali conseguindo multiplicar a prestação de serviço deles. Isso não significa que eles são melhores tecnicamente do que os outros. Né? Não é obrigatório isso. Sim. Eu posso ter muita gente extremamente técnica e boa e que não conseguiu fazer seu escritório crescer. Quando eu tenho alguém que não é tão técnico, tão bom tecnicamente, sim, e que você vai ver ele tem um escritório gigantesco. Por quê? Consegue um monte de clientes, consegue gerir uma equipe de uma forma exemplar. Então, o que faz será que a formação técnica é a responsável por fazer duas pessoas abrirem um escritório e uma prosperar e outra não? Né? A outra talvez, ou ela fecha ou ela se mantém sempre numa linha horizontal ali, sem crescer. O que será que faz a diferença? Para mim, eu tenho uma verdade, sim, de que é a falta de um ensino voltado para gestão. Exato. Conhecimento sobre gestão. Conhecimento sobre gestão. Especificamente. Se você for sair de lá, de uma faculdade, para entrar trabalhar dentro de um local, ok, o seu conhecimento técnico é o mais importante. Mas quando você se forma e vai abrir o seu negócio, o conhecimento técnico é extremamente importante, mas é tão importante quanto saber administrar. Exatamente. É um conjunto de habilidades, né? A gente fala muito, que diversos convidados já estiveram com a gente fala sobre hard skill, soft skill, ou seja, as habilidades técnicas, né? As habilidades duras ali, as habilidades hoje de convivência, de comunicação, de liderança, de inteligência emocional. E a gente vê que, de fato, é um problema latente para o pequeno e médio empresário a falta desse conhecimento. Às vezes de um fluxo de caixa, conseguir compor, qual precisa ser o meu capital de giro, sim, o que eu preciso me sustentar por quantos meses até que a minha empresa chegue num ponto de equilíbrio. Enfim, acho que diversos. Você meu modelo de negócio está certo. Um modelo de negócio. O pessoal nem sabe o que é modelo. Pensa. Um planejamento estratégico. Muitos fazem, graças a Deus, óbvio, que bom que fazem. Mas muitos não montam nada, né? Estou com vontade de abrir uma loja, acho que aqui dá certo, ou então na garagem de casa mesmo começa a vender. E aí vai dando certo e... E aí ele se endivida. Ele vai lá, pega um empréstimo para poder investir nesse empreendimento. Não dá certo, ficou endividado. Sim. E aí ele vai, né? Às vezes uns param, outros vão abrir em nome de outras pessoas. Exato. Quanto não existe disso, né? Demais. Hoje, eu gosto sempre de dar um exemplo. CNPJ no nome do filho, no nome de cunhado. Hoje eu fui visitar um possível cliente e eu cheguei lá. Ele é um cara, ele tem uma oficina e ele trabalha demais. Eu mesmo, para falar com ele, fiquei lá esperando meia hora. E ele trabalha muito e ele é extremamente técnico. Quando eu sentei conversar com ele, em 10 minutos de conversa, ele me falou assim, olha, eu não sei quanto eu ganho, eu só vejo o dinheiro que tem na conta, então ele não sabe. Ele falou, eu não sei se o que eu vendo, o que eu compro e o meu nível de estoque tá bom, é tudo no olho. O meu preço de venda dos meus produtos, eu vou estimando aqui no papel de padeiro, que todo mundo fala. Exatamente. Ele não anota. Se eu perguntar para ele assim, olha, o mês passado, para onde foi todo o seu dinheiro? E de onde veio todo o seu dinheiro? Ele não sabe. Então, essas atitudes, essa organização mínima, todo mundo tem que ter. Quantos prestadores de serviço você não vê por aí que ele organiza as finanças dele dentro de uma planilha de Excel? Quando organiza. Exatamente. E aí, qual é o problema? Ele tem que ter tempo para parar e alimentar a planilha de Excel. Aí ele não tem tempo para analisar. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, você vê um amadorismo, né? Não é uma crítica. Porque até eu me refiro porque isso, mesmo, me refiro que isso existe por culpa de uma falta de educação específica na vida das pessoas. É importante que a gente vamos esclarecer, né? É um amadorismo em termos de gestão. Às vezes ele
como você mesmo disse, é um excelente profissional na área dele, às vezes um excelente pintor, um excelente mecânico, um excelente padeiro, uma excelente comerciante, atende super bem suas clientes, montou a sua loja de calçado, de roupas, enfim. Mas em termos da gestão do negócio, não tem o conhecimento profissional, ou seja, trabalha de forma amadora. Ou caseira, né? Caseira. Ele faz do jeito que ele aprendeu, do jeito que ele ouviu falar, ou do jeito que ele acha melhor fazer. E qual, para mim, o maior erro nisso? A pessoa que quer organizar um pouco isso, ou ele vai atrás de um consultor autônomo, que eu já fui, e aí você cai na mão de várias pessoas que você também não sabe de onde veio, qual a formação, ou qual o projeto maior que ele está fazendo. Ou ele acha que assim, vou estudar. Porém, quando ele vai estudar, provavelmente eu vou perder um ótimo gerente de operação da empresa e vou ganhar um mau administrador. Porque não ele vai ficar anos e anos estudando aquilo lá e ele não vai ter tempo, ele não vai conseguir, ele não vai ter foco para poder falar de gestão tanto. Então, eu divido muito as empresas assim, quando a empresa tem uma equipe por trás, existe uma equipe administrativa ali, é uma empresa um pouco mais estruturada, porque aquela equipe administrativa dá foco na gestão, bem ou mal, mas dá foco, e ele pode continuar na operação. O problema todo mundo fala assim, Thiago, mas para isso eu preciso faturar mais. E aí a gente fala, mas para você faturar mais, você precisa disso, não é? E aí acaba ficando nisso. Então, a minha vida agora, nesses 4 anos e esse restinho que eu tenho dela, é dedicada a ajudar os empresários a se organizarem, ajudar os empresários a evoluírem nisso, e existem diversas formas. Eu não vendo um programa ou um pacote fechado. A gente precisa sentar e olhar a característica de cada um. Né? Aliás, essa é uma habilidade que todo consultor tem. Né? Aliás, é uma predisposição para se tornar um consultor de empresa. Saber analisar caso a caso, entender a necessidade daquela pessoa, daquela empresa, para então trazer para o estudo, analisar internamente e aí propor as melhorias, ou então, isso aqui está bacana, isso aqui está legal, isso aqui a gente precisa mudar, isso aqui precisa melhorar. Cristiano, a gente passa a maior parte da nossa vida dentro da empresa. É impossível eu passar a maior parte da minha vida dentro da minha empresa, né? Ou seja, um CNPJ me toma tanto tempo e dedicação, e quem é empreendedor, eu assisti as suas outras entrevistas aqui, eles também falaram que a gente não desliga, né? Chega à noite e sonha com aquilo. O Beto, o Arquimedes, falaram. Não é possível que para eu ter uma informação da minha empresa, eu preciso estar dentro dela. Se eu estiver em casa, eu não tenho. Por quê? Eu tenho que ir lá na empresa, abrir o meu sistema, emitir um relatório, imprimir. Os mais modernos geram em PDF. Pois é. Para poder olhar aquele relatório. E se ele não responde o que eu quero saber, o que eu faço? Emito outro relatório. Percebe? E de qualquer lugar que eu tô, eu chamo um Uber, eu peço uma pizza, eu olho, eu coloco o Waze para ele me guiar. Mas para eu saber algo da minha empresa, que tem um espaço extremamente importante, eu tenho que estar lá dentro da minha empresa. Ou eu tenho que ficar pegando um monte de relatório e olhando. Então, não é mais aceitável isso. Antigamente, as empresas tinham uma margem de lucro muito alta. Né? Óbvio, depende do setor, mas depende do segmento, em geral, a concorrência era menor. Mercado fechado, nós estamos falando aí antes da... Lá atrás. Hoje em dia, você tem muito concorrente. Hoje em dia é muito dinâmico tudo. Então você pega, eu sou de Jaú, você pega lá a cidade de Jaú, lá atrás existiam milhares de fábricas de calçado. Eles tinham margem, né, para trabalhar. Trabalhavam
de forma caseira também, mas eles tinham margem para vender, então tudo aquilo rodava. Quando eles começaram a ter concorrência do sul do país ou da China vindo para cá, sim, esse amadorismo na gestão acabou fechando a maioria das empresas. Sobraram poucas. Mas você percebe que sobrou? Pois é. Sobrou. Então tem como fazer. É aí que a gente precisa chegar. É aí que a gente precisa... Por que eu tenho duas empresas do mesmo setor, uma está bem e a outra não? A outra está fechando. Não é o setor, não é... Alguma coisa de errado tem ali, alguma coisa que precisa ser ajustada ali. Então, eu sou uma pessoa que sou bastante crítico com isso. Eu quero minha vida organizada, eu quero ter tecnologia e facilidades na minha vida, mas a minha empresa não. Na minha empresa eu aceito pacificamente não saber o quanto eu tive de lucratividade no mês. Olha só. Que coisa, não? Uma coisa tão importante na minha vida, eu não sei qual é a minha lucratividade. Será que um pouco cultural também? Eu acho que é essa falta de formação. Eu acho que não é possível que a gente aceite essas coisas. A maioria das empresas, se eu pedir para ela, olha, qual é o seu fluxo de caixa futuro, quantos dias de caixa positivo você tem? Ela sabe. Ela vai fazendo umas contas, não, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, vou receber, espero que eu tenha aquele faturamento. Ela não sabe. E quando você pega um empresário desse e transforma ele com essa informação, ele não vive mais sem. Com certeza. Ele não vive que mais aí sem. Muda uma chave aí na mentalidade, muda... Então, assim, o meu desafio é fazer as pessoas entenderem que, experimenta, não é uma droga, mas experimenta isso daqui que vai te viciar. Mas pro bem, não é? Sim, ele vai te dar uma informação e vai te dar uma maneira de ver a sua empresa, que tem uma importância altíssima na sua vida, sim, que atrapalha a sua saúde, não é? Se sua empresa vai mal, você fica com a sua saúde debilitada, te toma tempo tirando você da família para poder ficar lá na empresa. Por que eu não posso trabalhar que nem a maior parte, por exemplo, dos europeus que tem essa empresa mais organizada, essa cultura de organização, de visualização? Então, por que eu aqui tenho que olhar o saldo do meu banco para saber se eu posso comprar ou não? A maior parte é assim. Nossa. A maior parte não tem esse planejamento. Então, são coisas básicas, tá? E que a gente está aí ajudando as empresas. Tanto isso é verdade que, por exemplo, o nosso churn, né? Já que estamos falando em startup, churn, para quem não sabe, o nosso índice de perda de cliente, né? É baixíssimo. Por quê? Depois que ele começa a mudar essa mentalidade, ele não volta mais atrás. Ele não quer mais deixar disso. Claro. Porque, realmente, como você falou, é um hábito. Né? O vício nada mais é do que um hábito. A gente costuma chamar de vício quando o hábito é ruim. Mas é um hábito. E isso não é para desmotivar você, empresário, empresária, não. Você empreendedor, empreendedora, não. Talvez você já tenha tudo certinho, você já saiba fazer o teu planejamento financeiro, já faz o teu controle de entradas e saídas e tudo mais. Já tem ali o teu sistema já te dá o DRE ali mensalmente, já te oferece as informações que você precisa para tomar a decisão. Mas talvez você que está nos assistindo ainda precisa dar esse passinho a mais. E tudo aquilo que é algo novo, muitas vezes assusta, e muitas vezes aprender algo novo é um pouco desconfortável. Não é? Porque às vezes a pessoa, ali, o excelente padeiro, mas eu vou ter que aprender matemática aplicada, finanças aplicada aqui, ter que entender essas coisas. Poxa, é uma ruptura. Mas depois que isso acontece, você vai sair ganhando, sua empresa vai sair ganhando, sua família vai sair ganhando, você vai passar menos nervoso, vai ficar menos tenso, menos preocupado, não é? A gente adapta muita solução também, né? Eu não vou pegar um empresário, aquele velho de guerra, aquele que já ganhou a vida, já, né? Que trabalhou a vida inteira, que foi um cara de sucesso, e vou querer ensinar
questões, né, burocráticas para ele. Então, não. A gente pode tanto montar uma equipe dentro da empresa e treinar essa equipe para que ela fique assessorando esse empresário, como sim, para empresas menores, a gente pode assumir esses trabalhos e levar para o empresário a informação mais pronta, né? Sem ele ter que manipular. Então, ela faz essa prestação de serviço, então. Sim. Quando a empresa ela tem uma equipe interna, o meu foco é em treinar a equipe interna dele, tornar essa equipe eficiente. Quando a empresa não tem equipe interna, eu assumo parte dessa gestão financeira dele, e aí gestão financeira inclui custo, inclui tudo, né, toda essa análise, e leva essa informação para ele poder ter uma informação de credibilidade, organizada e tudo mais. E aí a gente está crescendo. Então a gente começou em Jaú, nosso lugar em Jaú ficou pequeno, alugamos um outro prédio, agora temos 2 prédios em Jaú, abrimos uma unidade em Ribeirão Preto, em São Paulo, e agora estamos inaugurando em Portugal. Que maravilha! Uma unidade em Portugal. Tudo isso em apenas 4 anos, hein? 4 anos. Hoje nós estamos com uma equipe de aproximadamente 45 pessoas, e graças a Deus crescendo cada vez mais, porque a minha tese ela está sendo comprovada. Eu tenho um impacto social. A cada empresa que eu ajudo ela a se organizar e prosperar, é menos uma pessoa que fechou uma empresa, é menos uma pessoa que mandou um monte de gente embora. Sim. Então você começa a apaziguar um pouco esse cenário de muita movimentação, né? E que causa tanto problema. Que vai lá, tem demissão, tem contratação, tanta dor de cabeça. Claro. Então você começa a ter um cenário mais pacificado. E falando, inclusive, no impacto social, eu quero voltar ainda um pouquinho ali nessa experiência do Google. Eu tenho certeza que não apenas eu, mas muitos ouvintes aqui também têm essa curiosidade. O que mexeu na sua mentalidade empreendedora, esses 4 meses de mentoria do Google? Cara, eu cheguei no Google, eu tinha 35 anos, né? Foi logo que eu abri a empresa. E eu comecei a ter aula com gente de 20 e pouco. E eu já professor, já há tantos anos. E eu tendo aula... Você selecionou em faculdade também? Sim, pós-graduação, tudo. Fui coordenador de faculdade. E eu cheguei lá, eu peguei um moleque da capital, né? Todo de bermuda, de não sei o quê, dando aula pra mim. Falei, puxa, mas a hora que ele começou a falar, eu falei assim, onde eu tava, né? Assim, é uma disrupção mesmo, né? Uma quebra de paradigma. Ainda bem que eu me dei a chance, a oportunidade de ouvir. E quando eu comecei a ouvir, eu falei assim, puxa, eu preciso sair daquele casulo que eu tô lá, né? Eu comentei até com você, tudo o que acontece no exterior, para acontecer no Brasil, nas grandes capitais, demoram 5 anos. Então, estamos falando em termos de gestão, né? Gestão, empreendedorismo. Tudo o que acontece nas capitais no Brasil para chegar no interior demora mais 5 anos. Então tem um delay de 10 anos. Então imagina que o que está acontecendo lá, eu aqui não estava sabendo ainda. Né? Por isso que é importante a gente participar de feiras, congressos, a gente ir até um campus desse e conversar com as pessoas, ver o que está acontecendo. Né? É extremamente importante. A área comercial faz muito isso, né? Leva seus vendedores, seus representantes para grandes feiras. Isso abre muito a mente desses profissionais. E a gente, de outras áreas, às vezes acaba não fazendo isso. Mas eu comecei a ter aula e teve um professor que ele chegou, ele não falou, não mostrou o currículo dele. Ele só abriu o mapa do mundo e pintou os países em que ele deu aula. Mais de 60 países que ele dava aula. E aí o cara traz uma bagagem enorme para falar sobre como gerir uma empresa, como ter um pensamento exponencial, como em cada setor você organizar e conseguir
quebrar o paradigma daquelas pessoas que estão ali prestando serviço, né? Como que ele pode pensar em jornada do cliente, em melhoria de produto? São vários termos, né? Que não precisamos usar os termos, mas traduzindo é isso, né? Como que eu posso levar minha solução para mais clientes sem eu ter que ficar aumentando todos os meus custos proporcionalmente? Então, a diferença de escala e escalonagem, né? Você conseguir... Quando você escala, você está aumentando também o teu custo operacional, mas aumenta a tua receita. Bacana, ótimo. Que toda empresa consiga. Mas quando você consegue escalonar, você consegue manter um custo operacional mais ou menos estabilizado aqui, ao passo que o faturamento aumenta. Não é simples, mas se eu tenho uma empresa, se eu me proponho a empreender, por que eu não vou tirar parte do meu horário no mês para eu discutir esse assunto? Né? Claro. Para eu discutir com outras pessoas. Altamente estratégico isso para o empreendedor. Para eu captar ideias de outras pessoas. Né? Então, por exemplo, esse parceiro, sempre que eu vou abrir essa unidade, principalmente agora em Portugal, eu encontro um parceiro ali da região, e aí deu um conflito de cultura, né? Porque ele lá em Portugal, eles não usam cartão de crédito. Eles, né, lá eles não têm o que a gente aqui tem, o XML, o faturamento deles é diferente do nosso. E aí você começa a entender como aquele país faz uma gestão diferente daqui. Então, e falo que a gente está um pouco na frente. Tá, em termos de tecnologia, a área de marketing lá está iniciando agora, né? Aqui já está muito avançado. Então tem grandes oportunidades lá, fora do país, e que a gente acha que é impossível, e não, né? Tá aí, basta a gente sentar, falar assim, poxa, eu quero ter um projeto de expansão da minha empresa. Tá, então qual vai ser a minha estratégia? Eu vou sentar, eu vou pesquisar alguns lugares. Uma época da minha vida eu fui perito judicial. Eu ia até os fóruns, né? O juiz nomeia um perito para você se manifestar num processo que seja algo muito específico e ele precisa de uma opinião. Fazer uma auditoria no caso do processo ali. Né? Normalmente perícia bancária, contábil, né? E quando eu comecei a trabalhar com perícia, a primeira atitude que eu tive, e aí eu estava, acho que talvez tendo esses lapsos de empreendedorismo, eu mapeei 200 quilômetros, um raio de 200 quilômetros de Jaú, todos os fóruns, quem era o juiz, quem era o diretor do cartório, quantas varas tinha em cada fórum desse. E aí eu criei um plano de como abordar eles, como ir para cima. Já tinha ali uma coisinha empreendedora numa ali. área de prestação de serviço, eu já tinha uma estratégia, eu já parava um tempo da minha vida para me dedicar a isso. E assim, quando a gente para falar de um assunto importante, é legal a gente parar, mas também ouvir as outras pessoas, né? Procurar outras pessoas para bater um papo, para conversar. Olha, meu modelo de negócio, o que está acontecendo? E essa humildade, então, é essencial. Como você disse, o garoto, entre aspas, ali de bermuda, dando aula para mim, mas o cara que já teve mudou minha vida em 60 países. Né? É esse tipo de diálogo que você fala. A pessoa, ela conquistou o sucesso dela aqui nessa área, então ela tem algo para me ensinar. Ele estava em contato com tanta coisa nova que eu não estava. Então, o fato de eu parar, ouvir ele, conversar com ele, me abriu a mente e me fez ter uma empresa melhor. Né? Ou pelo menos projetos melhores para eu implementar na minha empresa. Então, eu sei que a nossa rotina é cansativa, eu sei que o empreendedor sai de manhã, volta à noite, mas eu preciso ter um momento na semana, no mês, seja o período que for, para eu discutir e eu pensar um pouco em estratégias. Hoje, nesse futuro cliente que eu fui visitar, eu falei para ele, olha, se você quiser continuar do jeito que você está, porque assim, hoje ele
Ele falou assim, olha, eu não sei quanto eu ganho, mas está sobrando um dinheirinho na conta, tenho aqui meu padrão de vida, meus gastos. Eu falei, olha, se você quiser continuar como está, não precisa fazer investimento nenhum. Só que eu não sei como você vai lidar na próxima crise. Como vai ser seu negócio na próxima crise, né? Mas se não tiver crise, se não tiver nenhum concorrente chegando, coisa que é impossível, com certeza, basta você fazer o que você sempre fez. Você vai continuar com esse ritmo, né? Agora, se você quer crescer, se você quer se prevenir contra a próxima crise ou contra algum concorrente, então você precisa fazer um investimento, né? Seja de tempo, seja em equipe, seja em alguém ajudando a sua empresa a traçar objetivos, a melhorar, mas alguma coisa você precisa fazer. Eu falo que tem 2 momentos, 2 viradas de chave na vida do empreendedor. A primeira virada de chave é quando ele deixa de ser informal. O cara abre a empresa dele, estamos no Brasil, sabemos de tanto de informalidade que existe, mas para ele poder crescer e dar um passo para o próximo nível de crescimento da empresa dele, ele precisa tirar a informalidade, tanto informalidade fiscal, quanto informalidade na gestão da empresa. Ele precisa ter um software mais robusto, ele precisa ter uma estrutura. Então essa é a primeira virada de chave. Quando ele entende isso, essa necessidade, e que essa virada de chave dá trabalho, mas se ela feita da maneira completa, da maneira correta, ela vai proporcionar que ele tenha um crescimento muito grande. Então, essa primeira virada de chave é difícil, você convencer as pessoas, e a próxima virada de chave ele já trabalhou a vida inteira, a empresa dele está ali, e aí o que ele faz com a empresa? O que ele faz? Ele vai passar para os herdeiros, que a gente sempre ouve que o herdeiro não cuida como o pai ou como quem criou. Ele não foi preparado para isso. Sim. Né? E, pelo menos na minha visão externa, e conversando um pouco com um colega que é consultor palestrante, o Harry, ele é lá de Santa Catarina, ou Rio Grande do Sul. Desculpa, Harry, se você estiver assistindo. Mas ele é especialista na sucessão empresarial. Então, o trabalho que ele faz com as empresas é justamente pegar, e ele fica por algum tempo trabalhando junto com a empresa para preparar os herdeiros para que consigam pegar aquela empresa e não apenas mantê-la, mas ainda elevá-la a um próximo nível. E muitas vezes o que eu vejo externamente são empresas bem-sucedidas, pessoas bem-sucedidas, empresários, empreendedores e empreendedoras bem-sucedidas, porém que, talvez por terem passado por muita dificuldade ali na sua infância e tudo mais, quando elas conseguem alcançar esse sucesso, elas já dão um pouco de mão beijada as coisas para os filhos, né? Meio que mimam um pouco mesmo. Sim. E aí eles acabam não adotando essas habilidades de empreendedorismo, essas habilidades de gestão que precisam para, num futuro próximo cuidar daquela empresa, gerenciar aquela empresa e tirar dela o seu sustento, gerando empregos, gerando renda, girando a economia. É uma chave delicada, né? De virar. Sim. É uma chave, olha, o que eu faço? Eu deixo para o meu herdeiro, ou o meu herdeiro não quer, ou ele não vai participar. O que eu faço com a minha empresa? Como que eu me dediquei tantos anos da minha vida, tanto tempo, e agora? O que eu faço? Eu não saio dela, então vou morrer aqui dentro e não vou aproveitar minha aposentadoria? Ou eu saio e corro risco dos herdeiros não darem conta, né? Porque quando sai o pai e a mãe, né, independente de quem está ali na frente, perde um pouco a referência, né? Então, tem que pensar nessa segunda virada de chave. Então, são 2 questões que destravam você. A primeira, destrava para o crescimento, porque se você não fizer essa virada de chave, você vai sempre ter aquele mesmo movimento, ter aquele mesmo número de cliente, ter aquele mesmo faturamento, vai estar ali. E muito próximo de ter uma ameaça externa, né? Seja de crise ou de concorrente. Então, isso destrava para crescer. E depois,
o momento de passar o bastão para o próximo, ou vender a empresa, ou o que quer que seja, né? Bacana. Tiago, hoje a sua empresa, a Integrale, ela oferece um conjunto de serviços ali para o empreendedor e, como você disse, para tentar, claro, adaptando a cada realidade, a cada empresa, a cada empresário, mas você consegue tentar tirar dele o máximo possível essa dificuldade ou esse peso da gestão e a sua empresa assume isso para que ele possa focar um pouco mais no core business dele ali, no coração do negócio dele. Conta para nós um pouco mais aí hoje de qual é o escopo que vocês oferecem para que o empresário possa cada vez mais pensar estrategicamente em crescimento, em desenvolvimento da sua empresa. A gente tem no nosso site www.integrale.digital. Certo. Integrale, com E no final, tá bem, gente? Integrale.digital. Isso. Ali tem um vídeo que eu falo. Nós dividimos as empresas em duas grandes partes. Uma parte dela é o que você escolheu de produto ou serviço da sua empresa. Então, sei lá, eu quero ter uma loja de charuto. Ok, você tem a loja de charuto. Então, você precisa operacionalmente... A sua função como dono é saber comprar charuto, saber vender, gerar relacionamento com essas partes, para você administrar seu volume de estoque, seu produto, qual é o melhor charuto, qual não é, o que eu quero atingir meu público. Esse é o ponto principal do seu negócio. A outra grande parte, a outra metade, são questões burocráticas. Olha... a minha empresa tem uma organização, ela utiliza um ERP, então a gente ajuda você a escolher um ERP. Nós não vendemos ERP. Quando eu tenho um ERP, ele é bem alimentado, eu consigo extrair dele informações importantes para eu tomar decisão aqui na minha metade, que é o importante, que é o ponto crucial da minha empresa. Se a sua empresa tiver um porte menor, eu consigo te ajudar terceirizando essa metade burocrática, administrativa. Se a sua empresa já tem um porte um pouco maior, o que a gente aconselha? Coloca alguém ali, vamos montar uma equipe e a gente vai instruir a sua equipe, vai treinar, vai auditar a sua equipe. Para que você tenha foco exclusivo no operacional mesmo. Para empresas maiores, que a gente também atende, empresas muito grandes, aí a gente atende elas em questões mais pontuais, né? O empresário chama a gente para uma auditoria tributária, contábil, chama a gente para uma auditoria financeira, para a utilização de alguma plataforma, na nossa parte jurídica. Então a gente tem um combo ali, que quando é uma pequena e média, eu junto esse combo e vendo um pacote para ele e atendo ele dessa maneira, e quando é uma empresa maior, eu abro esse combo e entrego uma solução mais pontual. É assim que a gente trabalha e é assim que a gente quer ajudar as empresas a terem menos problemas, menos dificuldades e um planejamento maior, para ele poder exercer a profissão de empreendedor dele de uma melhor forma. Que excelente, excelente. Muito bom mesmo. Bom, Tiago, a gente vê muito conhecimento, muita sabedoria, né, que você trouxe aqui para a gente, muito conhecimento bacana. Eu gostaria que você fizesse agora uma dica final, de empreendedor para empreendedor, vamos colocar assim, né? O que você traria para um empreendedor? Que conselho você daria para esse empreendedor que está começando agora ou que já está atuando, mas ele está insatisfeito com a gestão dele? Eu falo muito que a gente tem que ter a nossa rotina de gestão, né? Então eu chego na minha empresa, os primeiros 30 minutos, 60 minutos, eu gasto planejando a minha empresa, todo dia. Então eu tenho o meu ritual. Eu olho ali meu fluxo de caixa realizado, meu fluxo de caixa futuro, vejo o que eu tenho de investimento para fazer, se os indicadores da minha empresa estão corretos.
eu faço um check-up. Eu vou lá no médico, coloco lá, vou medir minha pressão, vou ver meus níveis, faço um exame de sangue para ver os níveis que eu tenho. Eu faço isso na empresa. Então, a primeira dica é, faça isso. Certo. Né? É óbvio que a maior parte hoje faz isso visualmente. Então, comece a tentar fazer sua empresa ser mais independente, mais autônoma. Ela te mandar mais esses check-ups automáticos. Tá. Explica um pouquinho melhor para a gente, como visualmente, por meio de gráficos ou na intuição ali do empresário? Eu não posso... o CNPJ ele é uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa. Eu não posso que para essa pessoa sobreviver, ela tenha que ter uma pessoa física todo dia ali. Se a sua empresa depende de você, do seu olho, para ela poder girar, para ela poder ir bem, a sua empresa não é tão saudável. Certo. Você precisa ter uma empresa que seja autônoma e que ela consiga medir tudo o que está ocorrendo. Olha, peraí, meu nível de faturamento caiu, alguma luz tem que ser acesa. Não sou eu que tenho que ficar percebendo que o faturamento caiu. Meu custo fixo aumentou, uma luz tem que acender. Se essa luz vai acender com algum funcionário seu olhando, com um relatório que você olha todo dia para você saber se o custo fixo seu está certo, ou se você vai ter lá uma plataforma de BI na parede com gráficos te informando isso, não sei como você prefere fazer, mas faça. Entendeu? Não espera passar, virar o mês para você poder perceber que, puxa, meu custo foi lá em cima esse mês, hein? Devia ter mexido no meu preço de venda lá atrás. Percebe que essa demora na tomada de decisão, hoje é o que mata muita empresa. O cara chega um fornecedor na porta, batendo ali na sua porta, oferecendo um produto, vários produtos por um preço menor, você não sabe se você pode comprar ou vai ter caixa para comprar ou não. Então, essas pequenas atitudes do dia a dia, se a sua empresa for uma empresa organizada e tiver esses números mais fáceis de se enxergar, a sua tomada de decisão vai ser muito melhor. Você vai tomar decisões na base dos dados, da análise dos dados, não só na sua percepção. Não que você vai deixar de ter a sua percepção do dia a dia, mas eu preciso saber se o meu custo fixo está de acordo. Ou se a previsão de custo fixo que eu tenho para esse mês é o que é aceitável. Porque a maioria espera virar o mês para aí ele olhar o mês anterior e saber se o custo fixo foi acima ou abaixo. Aí já aconteceu o problema. Exato. Então é trabalhar essa mentalidade. Tem que apagar incêndio, né? É trabalhar essa organização para que você tenha informação antes dela acontecer. Interessante isso. E interessante quando você falou de planejar a sua empresa. Porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que planejar é só aquela situação pontual, uma vez no ano, uma vez no mês, ou um planejamento estratégico. Não. Esse planejamento, então, ele é dia a dia. Eu faço diário. Dia a dia, diário, esse planejamento. Diário. Planejamento de investimentos, planejamento dos... Para onde vai, a Integrale faz investimentos em outras empresas. Tem essa... Quando a gente encontra uma ideia... Esse braço também da Integrale, quando a gente encontra uma boa ideia e a gente tem uma relação boa com o empreendedor que está ali com aquela ideia, que são 2 pontos importantes, a gente tem a possibilidade, sim, de investir naquela empresa, ajudando ele a organizar, administrar, e aí a gente investe um valor por um percentual da empresa e entra junto na gestão. Então a gente faz isso, temos alguns investimentos já, alguns casos de muito sucesso, e aí a gente entra para poder implementar uma boa governança, uma boa prática de gestão. Então a gente ajuda a empresa no dia a dia. Se você vai fazer diariamente, se você vai fazer na semana ou no mês, não importa, o importante é fazer. Certo. Não posso ficar olhando para trás. Um número, jornal de ontem, notícia de antes de ontem. Eu não posso. Eu preciso olhar para frente. Porque uma decisão errada que eu tomo,
eu prejudico minha empresa. Perfeito. Muito bem. Muito bom mesmo. Foi muito elucidativo, muito eficaz aqui a nossa conversa, nosso bate-papo hoje, mostrando para o nossa amiga empreendedores aí do nosso Brasil, como que a gente precisa, de fato, olhar com mais carinho para essa parte da gestão. Muito inspiradora a sua história, a sua coragem de parar ali aos 35 anos, falando, agora eu vou empreender. Né? E em 4 anos trazer uma empresa aqui do interior, aqui de Jaú, né? Que nasceu aqui em Jaú, hoje já com 4 filiais, né? Aliás, a sede e mais 3 filiais, 3. É isso? Sendo que uma delas já em outro país. Então, parabéns, legal, muito obrigado. Se você quiser conhecer um pouco mais, acesse ali integrale.digital, tá bem? E se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho também, como consultoria, como palestrante, treinador, acesse o meu site cristianomorales.com.br. Tiago, muito obrigado por sua disponibilidade, por sua simpatia, por compartilhar esse conhecimento com cada um de nós. Obrigado, Cristiano. É um prazer participar. Estou sempre à disposição para a gente falar sobre o assunto. E todo o seu público também. É bastante interessante a gente promover encontros como esse para falar de um assunto importante, né? Sim. Muito obrigado. Um abraço para você, nosso ouvinte da Rádio Cultura, nosso telespectador aqui do portal RC1, você que nos acompanha no nosso podcast Perfil Empreendedor. Um beijo e até o próximo episódio. Perfil Empreendedor, o programa para você que quer empreender com propósito, inovação e lucratividade.